Vem numa faxina da madrugada comigo no meio de uma crise de ansiedade? Gente, a crise de ansiedade, ela se manifesta em cada pessoa de uma maneira diferente. Eu ouvi um comentário num vídeo que eu assisti no dia de hoje, onde a pessoa dizia assim: nossa, eu tive depressão, mas eu não deixei a minha casa chegar nessa situação. E pelo teor do vídeo, dá para perceber que a pessoa quem deixou a casa naquele estado também foi um pouco para ganhar engajamento no vídeo. Isso é nítido. Mas essa frase desencadeou algo em mim. E toda crise de depressão, toda crise de ansiedade, ela tem um gatilho. E eu posso dizer isso aqui porque o ano passado eu quase morri de depressão. Eu não comia, eu não bebia, eu fiquei trancada dentro do quarto escuro. Eu saía da minha cama com a ajuda do meu filho, que ficou responsável pelas coisas da casa. Ele limpava a casa, ele cuidava dos bichos, ele cozinhava, ele me ajudava a tomar banho e eu voltava para o quarto. E aonde eu ia de cabeça baixa porque eu comecei a desenvolver síndrome do pânico. Eu achava que todo mundo que olhava para mim sabia do problema que eu estava passando. As lágrimas desciam mesmo quando eu tentava segurar. E muitas das vezes eu ia falar com as pessoas, as frases não saíam por completas, exatamente porque a crise de ansiedade ela estava ao extremo. Então, eu posso falar com propriedade disso, porque eu passei por psicólogos, eu passei por psiquiatra, eu passei por terapia e foi muito difícil eu conseguir lidar com essa situação. E isso também me levou a lembrar de quando eu estava casada. Eu também tive uma crise de ansiedade dentro do meu casamento, eu tive uma crise de depressão dentro do meu casamento, desenvolvido por traumas que o meu casamento me causou. E eu me lembro que era tratado como frescura. Muitas das vezes eu não conseguia cozinhar, muitas das vezes eu não conseguia cuidar do meu filho, muitas das vezes eu ficava o tempo todo deitada e era tido como preguiçosa, eu era tida como uma pessoa fresca, eu era tida como uma pessoa chata, porque eu ficava muito tempo isolada. Eu ainda sou assim. Mesmo no auge dos meus quase 40 anos, eu ainda sou uma pessoa isolada, eu ainda sou uma pessoa que não me envolvo muito com as outras, com muito movimento, eu ainda sou uma pessoa de poucos amigos, eu ainda sou uma pessoa que raramente recebo visitas em casa, porque é uma forma que eu tenho de lidar com os meus problemas pessoais. Talvez seja uma forma errada à vista dos outros, ou talvez as pessoas que estejam escutando esse vídeo não entendam e achem isso uma besteira. Que quando você tem crise de ansiedade ou quando você tem depressão, é bom que você fique no meio de pessoas, é bom que você converse, brinque, esteja em ambiente familiar, com muita gente por perto. Nem sempre. Nem sempre isso funciona, porque muitas das vezes a crise de ansiedade ela se manifesta, gente, em gatilhos. Eu posso estar no meio de uma multidão, se alguma palavra, se alguma frase, se algum comportamento trouxer um gatilho para mim, ali eu vou chorar, eu não vou conseguir segurar as lágrimas, ali eu vou começar a tremer, ali eu vou começar a ter alguma crise que a pessoa que vai olhar não vai entender o que está acontecendo. Então, eu comecei a andar pela casa mais ou menos 1h pouquinho da manhã. Já fazia mais ou menos uns 5 dias que eu não limpava a casa. Eu olhava tudo bagunçado, eu passava pelo meio das coisas e eu não tinha coragem de fazer. Não porque eu não queria, mas porque eu não tinha coragem. Era cansativo para mim só de pensar em começar a fazer qualquer coisa. E eu passei esses dias dentro do quarto. Eu passava praticamente o dia todo deitada. E eu levantava cansada, eu levantava abatida. E da mesma maneira que eu, por vezes, não conseguia comer, não conseguia beber, eu comecei a desenvolver compulsão alimentar. Então eu comecei a comer de uma certa forma que eu não conseguia parar porque nada me satisfazia. E dentro desse processo eu engordei 35 quilos. Então, é muito difícil quando você olha para a situação de alguém
e você tenha passado pelo mesmo processo, mas você se coloca diante do problema que ela está passando e diz: mas quando foi comigo, quando aconteceu comigo, eu não reagi dessa forma. E tá tudo bem você não ter reagido da mesma forma que a outra pessoa. O que importa é que a cura tem que vir no seu tempo, é um passo de cada vez, é uma coisa de cada vez. Nesse dia, eu fui dormir às 6 da manhã. Eu resolvi limpar toda a sala. E a crise de ansiedade, ela também faz com que você queira fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, quando eu vi que a sala estava toda arrumada, o que eu fiz? Eu peguei o lençol, fui cortar, fui costurar e fazer as almofadas para o sofá. E eu disse, pelo menos a sala eu quero deixar arrumado. Como tá aí no vídeo. Eu fiz todas as capinhas, não ficaram perfeitas porque eu não sou costureira, mas enquanto eu não terminei de costurar as almofadas, enquanto eu não coloquei elas no lugar, eu não consegui parar. Da mesma forma que eu precisei começar, porque senão eu não conseguiria fazer. Eu fiz esse vídeo chorando, gente, porque a crise de ansiedade estava ao extremo, mas eu sabia que de alguma forma eu tinha que começar. O meu organismo, o meu cérebro, ele age de uma forma diferente da sua. Então, eu não sei se você está passando por alguma crise, se você está passando por algum momento difícil. O que eu tenho para falar para você é que procure ajuda, procure um especialista, procure tratamento. Eu iniciei tomando 16 medicações, hoje eu tomo apenas uma, mas procure ajuda, não fique achando que tudo é espiritual, que tudo é igreja, que tudo é assim, que tudo é assado. Eu falo porque eu sou cristã, gente, eu ouvi muito isso. Ah, porque Deus liberta, porque Deus cura, porque Deus trata. Realmente Deus liberta, Deus cura, Deus trata. E Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele é o dono de tudo, Ele é o teu criador, Ele pode curar você de um dia para o outro. Mas aquilo que o médico puder fazer por você, é o médico quem vai fazer. Você faz a sua parte, ou seja, toda ação provoca uma reação. Você reage e Deus age por você. É assim que acontece. Então não descuide da sua mente, não descuide da sua vida. Procure um médico, procure um tratamento, se cuida, se trata. Quando você perceber os sinais, por menores que seja, passe por cima. Sabe? Procure força de onde você não tem. Se for para você fazer chorando, faça chorando. Se for para você fazer sorrindo de nervoso, faça sorrindo de nervoso. Mas faça, porque a sua saúde mental, ela tem que ser o principal. Porque se você não estiver bem, nada que está ao seu redor também fica bem. Você tem que ficar bem por você primeiro, para depois você ficar bem pelos outros.